Comer e beber, expressão que vulgarmente surge desta forma, traduz, em suma, uma das principais atividades da condição humana. Mais do que isso, naturalmente, traduz também uma forma de estar do próprio ser humano. 4 livros em torno deste universo, se assim podemos dizer. 4 livros bem distintos, de 4 autores igualmente muito diferentes. Anthony Burden, Bernard Pivot, Mark Crick e o nosso bem conhecido, ou talvez não, Camilo Castelo Branco. Bom apetite! Em 2005, ainda não era uma estrela planetária, mas Anthony Burden era já uma figura de destaque nos meandros da culinária, com um percurso riquíssimo e diversas experiências de vida que englobavam restaurantes de renome, histórias rocambolescas com sexo e droga à mistura e a gênese do epicurismo que o haveria de destacar nestes meios e colocá-lo no centro das atenções. Foi precisamente nesse ano que saiu em Portugal este livro, Cozinha Confidencial, Aventuras no Submundo da Restauração, pela mão da Dom Quixote, cujas 300 páginas foram traduzidas pelo jornalista José Couto Nogueira. Por entre histórias mais ou menos divertidas e recorrendo a uma linguagem apelativa, ficamos a saber mais sobre os bastidores, os truques e os segredos de quem cozinha e nos coloca a comida na mesa. E o livro depois deu origem a uma série de televisão, com Bradley Cooper no papel de Burden, mas que só durou uma temporada. O verdadeiro sucesso televisivo viria uns anos depois, com No Reservations e Parts Unknown, programas que o trariam, inclusive, a vir conhecer de perto a gastronomia portuguesa. 2 passagens deste curioso livro que junta opinião, memória e alguma provocação, como facilmente se entende. A vontade de abrir um restaurante tende a ser uma aflição estranha e terrível. O que é que pode causar uma vontade tão destrutiva em pessoas que, de outro modo, poderíamos considerar sensatas? Por que é que alguém que trabalhou duramente, economizou e muitas vezes foi bem sucedido noutros campos, quererá deitar o seu dinheiro que custou tanto a ganhar num poço que, pelo menos estatisticamente, estará quase de certeza seco? Por que aventurar-se num negócio com enormes despesas fixas, renda, eletricidade, gás, água, lavandaria, manutenção, seguro, licenças, remoção do lixo, etc., com trabalhadores notoriamente transientes e instáveis e um inventário de bens altamente perecíveis? As probabilidades de ver retorno do investimento são de 1 em 5. Qual será a penetrante bactéria espongiforme que assim invade os cérebros dos homens e das mulheres e os faz ficar ali, de pé, em cima dos carris, a ver as luzes da locomotiva a aproximar-se, sabendo muito bem que lhes vai passar por cima? Ao fim de todos estes anos no setor, continuo sem saber. A resposta fácil é, evidentemente, o ego. O exemplo clássico é o dentista reformado, a quem diziam, sempre que fazia um ótimo jantar para os amigos, devias abrir um restaurante. E o nosso dentista acredita nos amigos, está decidido a abrir um restaurante, não para ganhar dinheiro, realmente, mas para se pavonear pela sala, a assinar as contas, tal como Rick em Casablanca. E terá muitas oportunidades de assinar contas quando os maus amigos que lhe disseram que seria um grande sucesso vierem ao restaurante à procura das borlas. Todos aqueles génios estão prontos para encher o bar, a emborcar bebidas à borla, a gabar-se pela grande aventura do amigo, até que o restaurante
começa a ter problemas. À altura em que desaparecem, a sacudir a cabeça pelo dentista maluco que simplesmente não era suficientemente bom para ter um restaurante. Talvez o dentista esteja na crise da meia-idade. Imagina que o número do Humphrey Bogart o vai ajudar a engatar o tipo de miúdas que nem olhavam para ele quando arrancava molares e raspava placas. Vê-se bastante desta maleita. Homens de negócios perfeitamente razoáveis, mesmo espertos, a chegar aos 50 e de repente põem-se a assinar cheques com a pila. E não estão completamente enganados a esse respeito, provavelmente vão engatar. A restauração tem uma atitude bastante descontraída a respeito do sexo ocasional e há bastantes empregadas simpáticas e bonitas, a maioria delas candidatas à atriz sem qualquer talento, para quem a relação sexual com tipos mais velhos e menos atraentes não é uma atividade completamente desconhecida. Não surpreende que um dentista reformado que abra um restaurante para ter sexo ou para lhe dizerem que é fantástico esteja completamente despreparado para as realidades do negócio. Fica completamente às aranhas quando a casa começa por não fazer dinheiro imediatamente. Subcapitalizado, sem conhecimentos sobre as misteriosas exigências das novas caixas de gordura, das frequentes reparações dos frigoríficos e substituições imprevistas de equipamento, quando o movimento cai, ou nunca chega a pegar, entra em pânico e começa à procura de um remédio rápido. Começa a estragar tudo. Num estado crescente de agitação, a mexer no conceito do restaurante, na ementa, recorre a vários tipos de marketing. À medida que o fim se aproxima, estas ideias são substituídas por outras mais práticas. Fechar ao domingo, diminuir o pessoal, fechar ao almoço. Naturalmente, à medida que a operação se torna mais esquizofrénica, cozinha francesa numa semana, italiana na semana seguinte, enquanto o pobre idiota tenta uma coisa a seguir à outra, como um rato a tentar escapar do prédio em chamas, os clientes, já de si hesitantes, começam a detectar o evidente cheiro de incerteza, medo e morte próxima. E uma vez que esse odor característico chega à sala, ele pode muito bem fazer pratinhos de esporos de antrax como aperitivos, porque não há maneira da casa recuperar. É incrível como alguns desses neófitos se mantêm mesmo quando as nuvens da desgraça se formam sobre a casa, a pagar as entregas a pronto e à espera do milagre. Um bom fim de semana, uma boa crítica nos jornais, algo que os possa salvar. Mais à frente, uma outra passagem bem distinta, elucidativa da loucura que era por vezes o cotidiano de Anthony Bourdain. Numa noite de nevoeiro, cerca das 10 horas, quando só havia alguns clientes na sala de jantar, parecia que passava uma corrente elétrica pelo pessoal da cozinha. Houve uma corrida repentina para o balcão de saída no andar de cima, onde mal se conseguia ver e ouvir o que se passava no room. "O Frank está cá! O Frank está cá!" Era o grito de chamada para a luta. Até os cozinheiros abandonaram os seus postos para ver o que era a tal agitação. E realmente, o homem em pessoa tinha vindo jantar. Frank Sinatra estava na casa e a cantar. Sinatra tinha aparecido com um grupo de amigalhaços de pescoço gordo, mandou vir garrafas e petiscos e agora, acompanhado pela orquestra da casa, cantava para uma audiência deslumbrada de cerca de 20 pessoas que tinham tido a sorte de demorar mais na sobremesa. Aqueles poucos turistas que até aí deviam estar a queixar-se do mau tempo, da falta de visibilidade que estragava a famosa vista, da sala vazia e da terrível comida, tornaram-se de repente os filhos da mãe com mais sorte de toda a cidade. Sinatra
aparentemente a divertir-se, cantou bastante tempo. Ainda lá estava quando eu saí do trabalho. O seu nome é um dos símbolos da divulgação cultural, responsável por 2 dos mais carismáticos programas de televisão realizados em França. Apostrophe, transmitido desde 1975 na Antenne 2, e o Bouillon de Culture, lançado na mesma estação em 1991. Começou a escrever no Le Figaro em 1958 e em 1975 fundou a revista Lire. Falamos de Bernard Pivot, nascido em 1935, uma das personalidades mais respeitadas e seguidas no meio literário francês e na Europa em geral. Naturalmente, os gostos e o saber de um homem desta natureza não se esgotam nos livros. Estes são sempre uma extensão da vida e das suas emanações. Bernard Pivot, apreciador reconhecido do néctar de Baco, lançou este Dicionário Sentimental do Vinho, um livro que chegou ao mercado português em 2006 pela mão da Casa das Letras, traduzido por José A. Pereira Neto. Nestas 300 de páginas, Pivot alinha um conjunto de histórias, reflexões, momentos divertidos ou emocionantes, surpresas e olhares sobre locais, figuras e outras surpresas. Uma boa leitura e a nossa. E a melhor forma de compreendermos o porquê da elaboração de um livro desta natureza será começarmos pelo princípio, pelo seu preâmbulo. Não tinha outra justificação para escrever este dicionário sentimental, a não ser o meu gosto pelo vinho e a minha infância, sempre que possível, vivida entre as vinhas. Juntava-se o acaso de algumas intervenções interessantes acerca do vinho ao longo da minha vida. Tudo isso é pouca coisa, comparado com a ciência, com a experiência dos profissionais, sejam eles vinhateiros, enólogos, comerciantes, adegueiros, escansões, jornalistas, mestres de protocolo, considerados muito justamente peritos, ou experimentados falabratos. E quantos escritores nascidos entre as vinhas, ou por elas atraídos, por se encantarem por vinificar um livro e por nele celebrar os vinhos, que aprenderam a escrever com as palavras, que aprenderam a saborear. O que me determinou a lançar-me a esta obra foi, ao contrário de um duplo esforço, um duplo prazer. Escrever sobre o vinho depois de ter bebido. Não era o mais autorizado para o fazer. Não tinha a menor vontade de encher estas páginas depois de ter esvaziado um bom número de garrafas durante a vida. Isso, apesar de este livro não ser nem um manual de prova, nem um caderno de endereços. São numerosos os confrades competentes a orientar o público em livros e em artigos. Este dicionário também não é uma enciclopédia de vinhos, de castas, de designações e respectivas classificações, de trabalhos da vinha, de técnicas enológicas, nem é uma história universal da vinha e do vinho. Nem uma antologia literária e artística, nem um tratado político, jurídico, médico ou religioso sobre um assunto bastante delicado. Para isso, quantas dezenas de volumes seriam precisos? Mas há um pouco de tudo isso neste livro de sede, acerca do qual, embora eu vá envelhecendo, só dentro de um casco de carvalho, ou pelo menos tocando na madeira, arriscaria afirmar que poderá merecer atenção durante alguns anos. Nas páginas que se seguem falo apenas do que conheço, do que gosto e do que me apaixona. Há nelas autobiografia, leituras, recordações de fermentação, de adega, de mesas e de balcões, de taberna, retratos de homens do vinho, dos vinhedos, dos châteaux, das garrafas, dos saca-rolhas, das taças, das provas, dos aromas, de todo este conjunto de objetos, de sensações e de palavras que acompanha Casa Nova na sua eterna conquista das belas garrafas. Mas o essencial é isto. O vinho é cultura.
Cultura da vinha, mas também cultura do espírito. É esta dimensão cultural de um produto de consumo universal que este livro tem a ambição de invocar, num tempo em que o vinho parece não merecer mais consideração do que um álcool de milho ou de batata. Nada ultrapassa o pão e o vinho na memória mítica e alimentar do homem. Os dois estão unidos no trabalho e no repouso, no esforço e no prazer. E sobre a mesa da refeição originária do milagre cristão, o vinho sobrepõe-se mesmo ao pão na história e na fábula da antiguidade greco-romana do épico, a Ilíada e a Odisseia, e no sagrado, a Bíblia. O vinho é uma recompensa e um interdito. Mais à frente encontramos, por exemplo, uma referência aos surrealistas. Foi em 1926 que os surrealistas inventaram um jogo, o Cadáver Delicioso, cujo jogador essencial é a sorte. Várias pessoas têm de construir uma frase. Cada uma escreve uma palavra num papel sem conhecer as palavras dos outros. A primeira frase é assim: reticências, cadáver, reticências, delicioso, reticências, beberá, reticências, o vinho. Reticências, novo. Daí esse estranho nome de cadáver delicioso dado ao jogo. A sorte está na conversa que se faz. Dois dos surrealistas pensaram em conjunto na ação de beber, mas sem se consultarem. A frase é, em sentido estrito, absurda e disparatada, mas encerra uma certa lógica. O cadáver novo beberá o vinho delicioso. Não terá graça nenhuma, mas nada pode igualar a força inventiva implícita no termo cadáver, qualificado como delicioso. Na verdade, um cadáver não é apenas um corpo do qual a vida se foi, é também uma espécie de garrafa vazia. Emprega-se geralmente no plural, quando se usa com este sentido. Depois do banquete, as mesas estavam cobertas de cadáveres. Cadáver, beber e vinho são três palavras que pertencem ao vocabulário da enologia. Poucos exegetas sabem desta coincidência surrealista. Que bebida inspirou André Breton e os seus amigos? E, por último, Hamlet. Colocai as garrafas de vinho em cima desta mesa, diz o rei Cláudio na grande cena fatal do quinto ato. Hamlet não tem qualquer hipótese de escapar à morte. A ponta da espada de Laertes está envenenada e, no caso do seu adversário não conseguir tocar-lhe, ele logra ganhar os primeiros assaltos. Beberá vinho para matar a sede por uma taça onde Cláudius deitará uma pérola mais rica do que a que 4 reis sucessivos traziam na sua coroa, na Dinamarca. Mas a verdade é que a pérola é falsa e revestida de veneno. O rei bebe à saúde de Hamlet, diz o traidor e assassino, convidando o jovem a fazer o mesmo. Este adia o seu prazer para mais tarde. A espada será então mais rápida. Não é indiferente lembrar que o querido Hamlet não morreu envenenado pelo sangue da vinha. De que vinho se tratava? Ele cultivava vinha. Estamos na Dinamarca, antes do século XIII. Havia no país a cultura da vinha. Podemos imaginar com toda a lógica que o vinho era inglês ou alemão. Alemão, precisa Hamlet no primeiro ato, quando evoca as libertinagens e as orgias do rei com o vinho do Reno. Durante um almoço em que participavam compatriotas de Shakespeare, coloquei esta questão. Se os acontecimentos relatados na peça se desenrolassem nos nossos dias, qual seria, na vossa opinião, o vinho mais adequado para a patética cena do último ato? Decidiram por unanimidade que não podia deixar de ser um tinto. O branco sabe a comédia, o rosé a opereta e o champanhe a ópera cómica. Mas que tinto! Um Borgonha da Côte de Nuit parecia ser mais portador de tragédia do que um Château do Médoc? Uma má língua provocou-me, declarando-se pelo Beaujolais, porque nesse caso nem sequer era preciso juntar veneno.
Procuramos mais entre os vinhos da Alemanha do que entre os da Espanha e da Itália e abandonámos rapidamente a ideia de que o rei da Dinamarca, já condenado pelo assassínio do pai de Hamlet, pudesse provocar Deus até ao ponto de encher a taça da sua nova vítima com um Châteauneuf-du-Pape, um Château Angelus ou um Château de Grace-Dieu. Um editor inglês propôs o Porto. Todos os que estavam à volta da mesa aderiram, com a condição de se escolher um grande vintage tinto carregado, cuja cor as várias décadas não alteraram e a cujos aromas a idade não retirou a tristeza dos sentimentos. Que poderia haver de mais tentador e de mais subtilmente perverso do que a untuosidade açucarada de um velho Douro para dissimular a mão do acre crime? O talentoso e inventivo realizador de ópera Robert Carson, a quem eu atribuía este debate shakespeariano, protestou contra esta escolha do Porto. Esqueceste-vos de que o duelo é longo e duro? A rainha diz que Hamlet está a suar e esgotado. Um combatente não se dessedenta com um vinho tão alcoólico como o Porto. Enfim, a pedra preciosa deverá dissolver-se em alguns segundos. Um vinho fresco e um pouco ácido fará melhor do que um vinho doce. Argumentos irrefutáveis pelo seu bom senso. Debruçados sobre a alegoria, tínhamos negligenciado as contingências. Mas então que vinho seria hoje o adequado? Um branco ou um rosé seco que matasse a sede, e ainda melhor se fosse alemão, porque o rei gostava dos vinhos alemães. Um rosé da Provença não seria tão shakespeariano. Eu proporia a Robert Carson um Helbing, um vinhozito branco muito fresco, bastante ácido e áspero da Mosela, ou então um mais refinado, mas também bastante arredondado, um Riesling, um Müller-Thurgau, produzido nas vinhas da Saale-Ustroux, na Alemanha Oriental. E ergueríamos os nossos copos ao nobre coração de Hamlet. Com uma tradução, também ela deliciosa, da responsabilidade de Margarida Valdegato, este livro é o objeto mais adequado para fazer a ponte entre a literatura e o prazer de comer e de cozinhar. Mark Crick, nascido em 1962, é fotógrafo e escreveu também para alguns títulos importantes, como The Observer, The Guardian, The Independent ou The Times. Em 2005, teve uma ideia genial ao escrever este À Mesa com Kafka, reunindo um conjunto de receitas, escritas com algum humor, evocando o estilo e o imaginário de 14 autores diferentes. Raymond Chandler, Jane Austen, Franz Kafka, Irving Welsh, Marcel Proust, Gabriel Garcia Marques, John Steinbeck, o Marquês de Sade, Virginia Woolf, Homero, Graham Greene, Jorge Luís Borges, Harold Pinter e Geoffrey Chaucer são os autores escolhidos para dar corpo a uma obra que tem tanto de gastronómica como de literária. Contudo, a sua mais apurada especiaria é, certamente, a boa disposição e o gosto de reconhecermos tiques e vocações destes nomes maiores da literatura mundial em cada um destes textos. Bom apetite! Dois exemplos desta fórmula bastante original que mistura com boa disposição literatura e gastronomia. Por exemplo, um risoto de cogumelos à la John Steinbeck. Primeiros ingredientes, naturalmente. Azeite extra virgem, 25 gramas de cogumelos porcini, 3 cogumelos do campo, uma cebola, 2 dentes de alho, 200 gramas de arroz risoto, 500 ml de caldo de legumes, sal e pimenta, 60 gramas de parmesão e um copo de vinho branco. Os porcini estavam secos e engelhados, as fatias contorcendo-se de sede da cor de barro cozido.
Quando finalmente caiu a água, meras gotas de início, absorveram o que puderam até que rapidamente foram recobertos pelo líquido vivificante. Os fragmentos de papiro recuperaram a forma anterior, as suas contrações metamorfosearam-se com a dádiva da água numa massa lânguida e brilhante. O que antes parecera uma vasilha de cortiça tinha agora a cor viva da carne assada. O castanho rocheado do solo úmido substituíra o adobe seco da terra do Arizona. A cozinheira deixou-os ensopar durante 45 minutos. O primeiro azeite, extra virgem, escorreu para o tacho do fundo maciço, liquefazendo-se enquanto as chamas lambiam o metal. Os cogumelos do campo eram frescos ao tato. A sua pele fina e os corpos brancos e macios cederam à lâmina e as fatias resvalaram, amontoando-se sobre a tábua. A cozinheira franziu o nariz com a impressão do cheiro do azeite quente e baixou o lume antes de fritar os cogumelos. A sua carne pálida foi embebida pelo líquido verde e enquanto o calor ressumava do tacho, foram adquirindo tons de castanho e ouro com a sua película antes baça e uniforme, cintilando com uma pátina de óleo. O calor alastrava agora inexoravelmente. O lume ateava-se, constante e compacto, sem uma única labareda. As chamas laboravam no fundo do tacho. A cozinheira enxugou a testa com a mão, voltando os cogumelos que douravam no tacho. Já prontos, foram postos de parte. Acrescentou-se novo azeite. Os porcini sujeitaram-se ao passador. O seu líquido escuro e salino foi reservado para posterior uso pela cozinheira. Nada se perdia. Os porcini coados deslizaram crepitando para o azeite quente, que se defrontou com a água da carne destes. Com uma tampa, a cozinheira abafou a voz dos porcini. O vapor condensava-se no avesso da tampa e gotejava de volta ao tacho, recriando o ciclo das águas. As mãos calosas e ásperas da cozinheira descascaram as cebolas e os alhos antes de os cortarem finamente. Sabia que os porcini se aguentavam desde que o tacho não secasse. O vapor seria preciso para o trabalho que a esperava. Uma vez prontos, também os porcini foram postos de parte e a cebola e os alhos tomaram a sua vez. O seu cheiro levantou-se como uma nuvem e a cozinheira recuou com os olhos a arder. A cebola amoleceu translúcida, libertando os seus sucos. Uma tampa cobriu os legumes. Ficaram a lamorear-se e a gemer, até se dissolverem numa papa suculenta e macia. Então o arroz caiu em aguaceiros sobre a cebola e o alho, cada gota reluzindo ao ser voltada no azeite. Uma chuva seca umedecendo ao cair, o arroz começou a absorver o líquido. À medida que caía, o caldo dos porcini gorgolejava como a rebentação das ondas em Pebble Beach e os grãos brancos inchavam lentamente. O líquido evaporou-se num instante. Acrescentaram-se os temperos, sendo agora necessário o caldo de legumes a pouco e pouco, como o movimento das estações. O parmesão estava rijo e seco. A cozinheira ralou o pouco que tinha. Era um queijo que se ralava rudemente, como milho saído de uma debulhadora, que se ralava finamente, como os primeiros pós de neve, que se ralava em lascas, como a madeira cuspida da plaina do seu marido. Dividiu o parmesão e misturou metade no arroz, quase cozido, juntamente com os cogumelos e os porcini. A mistura adensou-se, espessa, e ela verteu um dedal de vinho branco antes de a mexer pela última vez. Repartiu a mistura cuidadosamente pelas malgas rachadas e salpicou-lhes por cima o resto do parmesão. Não era propriamente carne com batatas, mas, pelo menos, a sua família teria o que comer nessa noite.
E um segundo exemplo igualmente carismático. Frango vietnamita à la Graham Greene. Ora, como ingredientes, meia colher de chá de raspa de casca de limão, 3 dentes de alho, 2 colheres de sopa de molho de peixe, 1 colher de sopa de molho de soja, 1 colher de chá de pimenta em pó, meia colher de chá de pimenta de caiena, 2 peitos de galinha desossados, 2 colheres de sopa de xerez seco, 2 colheres de sopa de sumo de limão, 2 colheres de sopa de óleo de amendoim e 1 colher de chá de melaço. E vamos então à receita. Uma receita não tem princípio nem fim. Pode escolher-se arbitrariamente o momento em que as instruções culinárias se tornam necessárias, depois do açougueiro ter cumprido a sua parte e antes do prato ficar à mercê dos gostos de tempero dos convidados. Pessoalmente, a minha opção deu-se quando, olhando para o frigorífico, reparei na carne branca e nua do frango. Ao contemplar os peitos, senti uma dor trespassar-me a cabeça. O toque dos sinos anunciava as vésperas da igreja anglicana do outro lado do terreno comunitário e bebriquei um gin tónico. A água tónica era velha e perdera o gás, deixando um gosto amargo, mas agora já era tarde para arranjar qualquer coisa mais fresca. A chuva fustigava a janela e a água acumulava-se no parapeito mal vedado. O cheiro do alho cortado colou-se-me às mãos, enquanto eu misturava com a raspa do limão, os molhos de peixe e soja, a pimenta de caiena e a pimenta preta. Os peitos de frango estavam na bancada e a minha mão avançou para eles como que guiada por uma força invisível. Já era tarde para voltar atrás. Ela chegaria em breve. Ritualmente, cortei os peitos em tiras finas. A carne branca depositava-se na travessa, como um contrato rasgado em partes iguais, e eu apressei-me a juntar-lhe a marinada. O molho de soja e peixe salpicou a carne, como tinta diluída pela água. Cobri a mistura e devolvi-a ao frigorífico. Mais 2 horas seria o ideal, mas com meia hora ali mergulhado, já o frango não ficava mal. Pensei que, no futuro, tinha de fazer melhor. Enquanto a carne marinava na fria escuridão, misturei o xerez, o melaço e o sumo de limão. Servi-me de outro gin, desta vez sem água tónica, e liguei a telefonia. A música coral foi interrompida por uma leitura, o Salmo 51. Desliguei o aparelho, mas eu conhecia a leitura que persistiu silenciosamente dentro da minha cabeça enquanto eu aquecia o óleo no wok, até fazer fumo. Tirei do frigorífico os peitos marinados e atirei-os para o óleo a ferver, virando-os com um garfo. Com o frango quase pronto, juntei-lhe o xerez, o líquido vivo a engrossar dava um nítido contraste com a brancura do arroz cozido ao vapor, que seria o acompanhamento. Esquecera-me do avental e, à medida que mexia mais depressa o molho espesso, salpicou-me a camisa branca. Esfreguei-a com um pano, mas a nódoa lastrou ainda mais. Na minha frustração, gritei: "Raios partam!" Mas, antes de conseguir acabar, fui interrompido por um toque à porta. Um livro divertido e arrebatador, onde Camilo Castelo Branco tece duras críticas à produção vinícola dos ingleses e, em especial, ao barão James Forrester. Mas faz mais, muito mais. Publicado originalmente em 1884, atualmente apenas disponível pelas bancas de alguns alfarrabistas numa edição da editora P&R Perspectivas e Realidades, esta pequena maravilha de apenas 89 páginas surpreende de veras. O humor e a crítica social informam este livro inesperado, provocadoramente intitulado Vinho do Porto, Processo de uma Bestialidade Inglesa. Livro esse tantas vezes subestimado quando se trata de elencar a bibliografia de um dos mais aclamados e estudados autores da língua portuguesa. O texto é apresentado como uma exposição
ao poeta Tomás Ribeiro, alternando estocadas com declarações extremas de apreço, em especial à cozinheira Gertrudes, a cujos cozinhados o escritor atribuía a cura de uma anemia pelos seus 23 anos. Uma demonstração da vitalidade e variedade de registros que Camilo representa na literatura portuguesa, um texto onde nem o brasão inglês é poupado nesta leva de arremessos e investidas. Escreve então Camilo Castelo Branco. Para corroborar o Forester e assolar as iras contra o vinho do Porto, o outro panfletista, Whittaker, invoca a opinião unânime dos médicos ingleses que reputam o vinho procedente de Portugal uma peste para o estômago e para o fígado, porquanto o sumo da uva é quase uma ideia abstrata na mochinifada de aguardente, baga, melaço e jerupiga. Ele não escreve, sem desculpável horror, a palavra jerupiga. Porquê? Vais agora entrar no segredo da bestialidade inglesa, meu amigo. Foi assim. James Forester, tão respeitador dos vinhos portugueses como da sua ortografia, tinha escrito jerupiga com J. Parece que desta bagatela não devia surgir grande equívoco na percepção do pensamento. Porém, sucede que a palavra com G ou com J dá duas significações de coisas e serventias e entradas e saídas muito diversas. Whittaker, para saber radicalmente o que era jerupiga, abriu o dicionário português de Constâncio e encontrou jerupiga, ajuda, clister, bebida medicinal. Trêmulo de indignação e lívido de nojo, brada o inglês. Esta última expressão, bebida medicinal, é o mesmo que mezinha, quanto às duas primeiras, ajuda, clister, são a mesma coisa, têm o mesmo sentido e dispenso-me de as traduzir. Que belas coisas a gente bebe. Oh, Tomás Ribeiro, quem não sentiria vontade de mandar o inglês beber outras? Mas o pior da passagem foi que a droga do clister, diluída no vinho do Porto, fez abalo intestinal no mercado de Londres. Raro seria o consumidor de vinhos portugueses que não levasse as mãos convulsas à região hipogástrica com petialismo e vômitos. O artigo foi logo transladado a francês em Bruxelas, na Revue Britannique, au choix d'articles traduits des meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne. Em Paris foi comentada desabridamente, com chalaças, a porca e pelintra fraude lusitana em um artigo da Revue Œnologique. Portugal, à conta do execrável J de Sir James Forester, foi considerado um país de imunda selvageria que, ministrando clisteres pela boca, tornava comuns de duas entradas as suas mesinhas. Triste. A honra e a limpeza de Portugal seriam desafrontadas se Forester, Whittaker e os seus tradutores ignaros procurassem jerupiga com G no Constâncio ou no Moraes. Jerupiga, esclarece o segundo, licor feito de mosto de vinho sobrecarregado de aguardente que se usa no Douro para tempero de vinhos. E acrescenta, jerupiga, com J, difere. E termina Camilo Castelo Branco dirigindo-se então ao seu amigo político e poeta Tomás Ribeiro. Aqui tens, Tomás Ribeiro, um coração aberto pelo remorso que se oferece à dissecação do teu bisturi. Santo Agostinho, imbecilitado pela piedade, e Jean-Jacques Rousseau, desbragado pela sua dissimulada filosofia cínica, deram-me o exemplo de vir à praça com a confissão tardia de uma pusilanimidade que dá a medida da miséria humana e particularmente dos artistas de necrologias. Neste escrito vim justiçar duas bestialidades protervas, a minha ingratidão e o clister inglês.
Agora sinto-me bem, muito desabafado. Talvez lhe deva a ele, à jerupígares obstruente do Forrester, este desempacho da consciência. Há exemplos confirmados por aforismos de Hipócrates. Se chegaste aqui sem fastio, és um anjo de paciência e de problemático bom gosto. De certo, usurpei à pátria uma hora das tuas contemplações sanitárias sobre a revisão da carta, que anda agora muito frequente na revista, o que me parece razoável, se ela, não obstante a bigote ri do artigo 6º, se tornou suspeita de virginismo insuficiente para reger um país pudibundo. Seja como for, neste opúsculo, esfervilham episódios desvairados que desametramam do assumpto e do título. São exuberâncias que extravasam de uma grande medida coagulada de anos e de reminiscências. O criticismo unhará o abuso do subjetivismo indisciplinado, a desorientação do objetivo impessoal da arte pura, com maiúsculas, finalmente, o romanesco. Afoito-me, todavia, a esperar que os críticos práticos, tendo em vista os episódios extravagantes, afora os galicismos de que é capaz o seu aristocrata Tokay, usarão, com o meu modesto vinho do Porto, a sua costumada indulgência generosa e permita à minha benigna estrela que os almutacés deste folheto, quando hajam de aquecer o seu critério no calorífico de alguma beberagem nervosa e sugestiva, prefiram o Johannesburg palaciano ao garoto cartacho do José dos Corações. Porque, afinal de contas, nem os críticos espiritados por vinhos canalhas têm o humor faiscante de Poe, de Hoffmann, de Marlowe, de Zacarias Werner e de Bocage. Uma constelação de bêbados imortalmente clássicos.